Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta quarta-feira. E o tema da conversa de hoje foi a estreia do jornalista Alexandre Garcia na CNN na segunda-feira, dia 27 de julho. Eu não ia mais nem tocar no assunto Alexandre Garcia aqui no canal, mas a sua estreia na CNN foi repleta de tanta impropriedade que eu me sinto na obrigação de, pelo menos as impropriedades relacionadas à utilização da hidroxicloroquina contra a Covid-19, eu comentar com vocês aqui. Eu queria passar para vocês o trecho da fala dele, do comentário sobre a utilização da hidroxicloroquina, para que a gente possa avançar nessa conversa de hoje. Acompanha só aí. Bolsonaro mostrou a caixinha de hidroxicloroquina, né? Em todo o noticiário que eu ouvi, o meu colega repórter diz assim: mostrou a caixa de hidroxicloroquina que não tem comprovação científica. E o cara está na frente do presidente, que é a comprovação científica de que o uso da hidroxicloroquina dá certo. Eu não entendo, o sujeito parece que vai para a Lua, vai para Marte, para usar aquele chavão, aquele carimbo, aquele rótulo que estão mandando, alguém está mandando todo o repórter dizer que não tem efeito, não tem comprovação científica. E todos os nossos amigos que foram tratados precocemente, todos estão curados, todos passaram pela Covid-19 em 2, 3 dias, né? Mas não tem comprovação científica. Então, eu acho que é um pouco de teimosia que nos faz perder a credibilidade, né? A pessoa está vendo, sabe que o repórter não está sendo, está apenas repetindo um chavão, né? E a obviedade está ali na cara dele. Pois é, e a primeira parte da fala dele, ele toca exatamente no aspecto de que alguns repórteres estão enfatizando o fato do presidente Jair Bolsonaro, por onde anda com a caixa de hidroxicloroquina, já mostrou até para a EMA, como se fosse a solução para a Covid-19. Ele criticou colegas jornalistas dizendo que eles estão utilizando esse chavão de que não há comprovação científica. E não há mesmo, Alexandre. Eu, inclusive, desmontei um vídeo seu aqui do canal Rural, onde você distorceu um estudo para tentar convencer a opinião pública de que a hidroxicloroquina tinha passado por um estudo randomizado duplo cego, quando, na verdade, o estudo foi um estudo retrospectivo. Vejam só, meus amigos, esse pessoal que falava ciência, é preciso ter publicação, é preciso passar por teste randomizado, aquele duplo cego, pois hidroxicloroquina passou, gente. Bom, e aqui está o trabalho que o Alexandre Garcia mencionou em seu vídeo. Eu fui pesquisar o trabalho, o título dele é Tratamento com a hidroxicloroquina, azitromicina e em combinação em pacientes hospitalizados com a Covid-19. O desenho básico do estudo já aponta que é um estudo observacional retrospectivo multicêntrico, ou seja, não se trata de um estudo randomizado duplo cego, como o Alexandre Garcia informou no seu vídeo. Eu já mostrei isso aqui no canal, vou deixar o card para vocês. E naquela época eu achava que o Alexandre Garcia tinha simplesmente distorcido um estudo por falta de informação. Hoje eu começo a compreender que é por má índole mesmo, é mentira mesmo, tentando promover a hidroxicloroquina como um manjar que salva as pessoas contra a Covid-19. O fato do presidente Jair Bolsonaro, e ele coloca o presidente como sendo a prova científica de que a hidroxicloroquina funciona. O fato do presidente Jair Bolsonaro ter contraído a Covid-19 e ter tomado até em live hidroxicloroquina não quer dizer que essa droga curou o presidente. Apenas um estudo randomizado vai apontar isso e eu quero lembrar isso com vocês. Estudos retrospectivos do tipo observacionais que estão evidenciando que existem indícios de que a hidroxicloroquina pode atuar contra a Covid-19 são uma coisa. Estudo randomizado, duplo cego, que será uma comprovação verdadeiramente de que ela tem ação contra a Covid-19 é uma outra coisa. Esse segundo tipo de estudo não foi realizado ainda, não tem conclusão sobre isso ainda. Então, alardear num canal de TV com a penetração que a CNN tem, que a hidroxicloroquina é a salvação e que o presidente é a prova científica disso, é uma baita de uma mentira, é uma grande irresponsabilidade que em nada contribui para a solução do problema. Nós já vamos com quase 100 mil mortes no Brasil,
e nós não temos assim uma perspectiva de melhoria do quadro. Em todos os países do mundo, a Covid-19 teve um pico de casos e logo em seguida caiu. O Brasil está no platô, nós já estamos há praticamente 2 meses num platô de mortes e esse platô não regride, exatamente por falta de políticas do governo federal em relação à Covid-19. Era para essa altura o Ministério da Saúde estar se organizando com estados e municípios. O próprio Exército publicou um relatório em relação a isso no finalzinho de março e início de abril, sugerindo ao governo a adoção de medidas de isolamento articuladas com estados e municípios. Logo em seguida, a equipe técnica do Ministério da Saúde fez a mesma coisa e a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, fez a mesma coisa. O governo desconsiderou todas essas recomendações de órgãos de inteligência, de órgãos técnicos do próprio governo para o enfrentamento da doença, para que o presidente se abraçasse com a hidroxicloroquina e andasse espalhando essa postura em relação à doença. Isso é muito lesivo. Depois o Alexandre Garcia falou que parece que essas pessoas, ou seja, os jornalistas amigos dele, estão na Lua ou foram para Marte. O que é que ir para a Lua e para Marte tem a ver com a utilização da hidroxicloroquina? E dizendo que inclusive os colegas estão perdendo a credibilidade porque estão repetindo como um chavão que não existe comprovação científica. E não existe comprovação científica mesmo. O Alexandre Garcia está mentindo, já mentiu no Canal Rural, já mentiu agora na CNN na sua estreia, cometeu impropriedades, por exemplo, de dizer que o nazismo se aproximava do comunismo. O nazismo é muito parecido com o comunismo. Se declarou eleitor da Bia Kicis, aquela deputada do PSL que liderou um grupo de deputados contra a votação do Fundeb. A deputada Bia Kicis, e eu falo como mandante dela, ela é minha mandatária, porque eu votei nela. E aí ele começa a demonstrar que efetivamente ele é um repórter da ala bolsonarista e que está simplesmente a serviço do bolsonarismo nos meios de comunicação, alardeando uma droga que não tem comprovação científica da sua eficácia em relação à Covid-19, há apenas indícios. Eu, inclusive, torço para que saia uma comprovação científica num teste randomizado, porque aí nós teremos mais uma arma, mais uma ferramenta para enfrentar a Covid-19. Até lá, é muito criminoso ou muito criminosa a postura que o Alexandre Garcia adota nos meios de comunicação do Brasil. É muito importante que a gente tenha calma nesse momento e que a gente não se deixe levar por posições de pessoas que não entendem de ciência, que não têm formação científica e que usam de má fé para divulgar um tratamento. E ele inclusive coloca uma coisa que é muito perigosa, diz que todos os amigos dele que tiveram Covid-19 e que começaram o tratamento precoce com hidroxicloroquina, ficaram 2 ou 3 dias tomando o remédio para curar a doença. E todos os nossos amigos que foram tratados precocemente, todos estão curados, todos passaram pela Covid-19 em 2, 3 dias, né? Mas não tem comprovação científica. Eu desafio o Alexandre Garcia trazer esses casos à mídia, da mesma visibilidade de que uma pessoa em 2 ou 3 dias fique curada da Covid-19. É uma outra mentira, é um senhor de idade que tem uma história grande no jornalismo brasileiro, mas está jogando essa história no lixo, está jogando a sua credibilidade, que já foi embora completamente no lixo, por conta de posturas irresponsáveis como a da sua estreia na CNN. Tomem muito cuidado, continuem utilizando máscara, lavando as mãos, mantendo o distanciamento social, porque, pelo menos no momento, essas são as medidas que vão prevenir de nós contrairmos a Covid-19. Nós nem sabemos se as pessoas que curaram da Covid-19 poderão pegá-la uma segunda vez, como já há indícios em várias partes do mundo. Nós nem sabemos se a imunidade à Covid-19 das pessoas curadas dura um dia, uma semana, um mês, um ano ou a vida toda. Então é muita irresponsabilidade de um jornalista com a história que o Alexandre Garcia tem vir a público com essas declarações. Tomem muito cuidado, se puderem, mantenham o distanciamento social, utilizem máscara, lavem frequentemente as mãos. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida,
compartilha, um forte abraço e até a próxima.